22.00.1872, cujo relator é o conselheiro Kennedy de Souza Trindade. Antes de passar a palavra ao senhor relator, pergunto aos senhores se alguém deseja fazer uso previamente da palavra. Não havendo, passaremos então à apreciação das contas anuais do senhor governador, motivo pelo qual concedo a palavra ao conselheiro Kennedy Trindade. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor secretário, senhora secretária, senhor procurador, conselheiros substitutos, colaboradores que nos acompanham. Senhor presidente, o Tribunal de Contas do Estado de Goiás desempenha nesses autos a primeira das competências que lhe são constitucionalmente atribuídas: apreciar e emitir parecer prévio conclusivo de caráter opinativo sobre as contas do governador do Estado, em conformidade com o disposto do artigo 26, inciso 1º da Constituição Estadual, e nos artigos 55A a 58 da Lei 16.168, Lei Orgânica do TCE. No âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, coube a este gabinete por sorteio a relatoria do processo 2022.0047.001872. As contas que ora se apreciam são relativas ao exercício 2022, ano que marcou o encerramento do primeiro mandato do governador Ronaldo Caiado, eleito em 2018 para governar o Estado de Goiás nos exercícios de 2019 a 2022. O quadriênio foi marcado por desafios de ordem mundial, com destaque para a pandemia de Covid-19, em razão da qual a Organização Mundial de Saúde, em 2020, conclamou todos os países do mundo a desenvolver ações capazes de simultaneamente proteger a saúde de suas populações, minimizar as perturbações econômicas e sociais e respeitar os direitos humanos. Ainda no contexto de crise, no ano seguinte, em agosto de 2021, o Estado de Goiás formulou pedido de adesão ao regime de recuperação fiscal oferecido pelo governo federal para os estados e o Distrito Federal como instrumento de ajuste frente às situações de desequilíbrio fiscal. A Lei Estadual 20.511, de 11 de julho de 2019, autorizou o Estado a aderir ao regime de recuperação fiscal, cujo plano contemplou um conjunto de medidas austeras, pois que as ações pactuadas ensejaram diversificados limites de gasto ao setor público, os quais passaram a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2022. Soma-se a esse cenário restritivo o fato de que, em fevereiro de 2022, o mundo assistiu ao acirramento dos conflitos existentes entre a Rússia e a Ucrânia, com a deflagração da guerra, cujos desdobramentos vêm afetando, desde então, o mercado mundial, impactando também a economia brasileira. O acompanhamento das contas em discussão se fez paulatinamente no decorrer do exercício de 2022, por meio das informações prestadas bimestralmente nos relatórios resumidos de execução orçamentária, aos quais demonstraram o modo como o Estado promoveu a execução orçamentária, principalmente em relação às ações governamentais estabelecidas nas leis de diretriz orçamentária e da LOA. Tais informações foram prestadas no bojo dos processos 2022, final 1640, 2022, final 1641, 2022, final 2469, 2022, final 3954, 2022, final 3955, 2023, final 0654. Este último do sexto bimestre de 2022. A análise da presente prestação de contas foi realizada pelo Serviço de Fiscalização de Contas de Governo, unidade integrante da Gerência de Fiscalização de Contas. A equipe designada para proceder à análise das contas foi composta pelos servidores Carolina Oliveira da Silva, Denise Faleiro Valtuili, Gustavo Henrique de Farias, Juarez Batista Rodrigues, Stanley Gonçalves Torres e Suzy Yashida Cabral, sob a coordenação dos titulares das unidades de contas, Pedro Henrique Bastos e André Pinheiro de Magalhães. E do secretário de Controle Externo, Sérvio Túlio Teixeira e Silva, a quem, senhor presidente, eu rendo minhas homenagens pelo excelente trabalho desenvolvido no decorrer do ano. Também presto minhas homenagens à equipe do meu gabinete, na pessoa da doutora Adriana Moraes, que também, durante o ano, debruçou sobre esse processo. Os trabalhos de análise também contaram com o apoio do Serviço de Informações Estratégicas e da Gerência de Tecnologia de Informação,
cujos titulares Maurício Borges de Jesus e Licardino Siqueira Pires e suas respectivas equipes se empenharam em fornecer ferramentas tecnológicas e informações estratégicas cruciais para o pleno exercício do controle externo incumbido dessa corte. Os esforços reunidos de tais servidores permitiram que, apesar das limitações de tempo, fosse emitido um relatório técnico com informações consistentes, fidedignas, tempestivas, relevantes e transparentes, as quais subsidiam de modo decisivo tanto esta análise do relator quanto a emissão de parecer prévio pela Corte de Contas. É importante ressaltar que referido relatório também tem servido ao longo dos anos como importante fonte de consulta e pesquisa para os cidadãos e para as mais variadas instituições, oportunizando assim maior difusão do conhecimento acerca da gestão pública. Por esse motivo, ressalto que a análise que ora se faz toca apenas nos pontos considerados mais relevantes das contas, pelo olhar desta relatoria, que tem nos trabalhos realizados pela Gerência de Fiscalização de Contas sua referência primordial. A unidade conta com equipe experiente e multidisciplinar, marcada pelos atributos da autonomia e da imparcialidade, especializada no exame das contas públicas, motivo pela qual oriento aos nobres pares e todos os demais interessados que uma análise mais aprofundada sobre os temas aqui sintetizados seja buscada no documento produzido pela gerência. As referidas equipes registro meu reconhecimento pelo constante aprimoramento dos trabalhos realizados e meus agradecimentos pela parceria colaborativa estabelecida no decorrer das atividades que se desenvolveram no decorrer do exercício 2022. Merecem destaque as diversas reuniões promovidas com a participação dos representantes da Secretaria de Estado de Economia e de outros órgãos do Executivo, cuja atuação também foi marcada pela cordialidade e disponibilidade para debater os temas que, por sua relevância e complexidade, exigiram verticalização no exame empreendido pelo controle externo. Cumpre salientar que a instrução dos presentes autos conta com douto parecer do Ministério Público de Contas, nos termos que dispõe o artigo 71, parágrafo 1º do Regimento Interno desta Corte. Por fim, merece registro a importância da presente prestação de contas, não apenas para o Tribunal de Contas do Estado, como órgão fiscalizador, mas também para toda a população do Estado, que, usufruindo do seu direito de acesso à informação, a partir da análise realizada, poderá avaliar em que medida as ações desenvolvidas pelo governo estadual em 2022 contribuíram para atender os interesses da coletividade, garantindo maior qualidade de vida ao povo goiano. Conjuntura econômica. Deste ponto da análise, pretende-se fazer uma rápida contextualização do exercício 2022 nos cenários estadual e nacional, apresentando indicadores econômicos e sociais considerados mais relevantes do período. As informações doravante prestadas baseiam-se principalmente nos estudos desenvolvidos pelo Instituto Mauro Borges, órgão referência em pesquisa e estatística na área de economia, geoprocessamento, geografia e avaliação das políticas públicas do Estado de Goiás. Também são trazidos ao texto dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o mais relevante provedor de informações geográficas e estatísticas do Brasil, e pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, responsável por promover e realizar pesquisas destinadas ao conhecimento dos processos econômicos, sociais e de gestão pública brasileira. De modo complementar, outras instituições se apresentam como fonte de informação, a exemplo da Fundação Getúlio Vargas, cuja rede de pesquisa também abastece os setores público e privado com estudos relevantes de interesse nacional. Conforme anteriormente anunciado, o ano de 2022 encerrou o primeiro mandato do governador, iniciado em 2019. Vale lembrar que, em boa parte do quadriênio compreendido entre 2019 e 2022, como já dito, o mundo viveu não apenas uma adversidade no campo da saúde pública, mas também uma crise sem precedentes com consequências sociais, humanitárias e econômicas que repercutiram globalmente em razão da pandemia de Covid-19. O governo de Goiás inicialmente impôs várias restrições para tentar controlar a disseminação do vírus, incluindo o fechamento de escolas, o cancelamento de eventos públicos e a limitação de horários do funcionamento de estabelecimentos comerciais. Disponibilizadas nacionalmente as vacinas, foi perceptível o empenho do governo do Estado para estimular e garantir a vacinação da população, preocupação que merece destaque, dada a importância de estratégias de combate à desinformação quanto à eficácia das vacinas. Do ano de 2022, o Brasil assistiu a uma melhora dos indicadores da pandemia, com maior cobertura vacinal da população. Com o cenário pandêmico mais estável, a economia brasileira começou a dar sinais de recuperação, apesar de impactada pelo desdobramento da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. De acordo com a Controladoria Geral do Estado,
Os setores de agropecuária, indústria e serviços encerraram o ano com taxas positivas e com índices superiores ao ano de 2019, anterior ao início da Covid-19. Segundo o Instituto Mauro Borges, em 2022, o setor de serviços em Goiás registrou um crescimento de 6,2%, impulsionado pelas atividades de informação, serviços profissionais, científicos e técnicos, serviços administrativos e complementares, além de administração, educação, saúde pública, defesa e seguridade social. Esses resultados positivos nos últimos 2 anos, de acordo com o Instituto, estão diretamente relacionados com a retomada das atividades produtivas após a pandemia. Com área territorial equivalente a 340.242,85 km², população estimada em 7.206.589 pessoas. No ano de 2021, o rendimento mensal domiciliar per capita estimado em 1.619 em 2022, segundo dados do IBGE. Goiás figura como a 9ª maior economia do Brasil, contribuindo com cerca de 3% do PIB nacional. O Estado assume lugar proeminente no cenário econômico nacional, especialmente em razão da forte presença da agropecuária, que cresceu 7,7% no ano de 2022, destacando-se nesse eixo o bom desempenho da soja e da cana-de-açúcar. Na pecuária, o Estado é destaque em rebanho bovino e está entre os maiores produtores nacionais, segundo dados colhidos nas publicações do Instituto Mauro Borges. A indústria extrativa, por sua vez, encerrou o ano de 2022 com uma taxa positiva de 3,3%. A produção de commodities é impulsionada pela atividade agropecuária e minerais, sendo que ao longo da história a maioria da exportação de Goiás é composta de produtos relacionados à soja, carnes e minerais. O comércio varejista goiano obteve uma taxa acumulada de 1,5%, influenciada pela atividade de comércio de veículos, motocicletas, partes e peças, que acumulou alta anual de 8,2%. Convém ressaltar que as variáveis relacionadas com o comércio exterior também foram positivas em 2022. Goiás ficou na 8ª posição no ranking nacional, com participação de 4,23% nas exportações do país. Ainda em termos locais, neste contexto, a balança comercial goiana apresentou um saldo positivo de 8,1 bilhão de dólares. Quanto ao mercado de trabalho formal, observou-se um salto de 87.719 empregos, o que representou um aumento de 17,98% em relação ao mesmo período do ano anterior, sendo que na região centro-oeste o estado de Goiás foi o que mais gerou empregos formais, alcançando a 7ª posição entre as unidades da federação no quantitativo de admissão e de desligamento, sendo o setor de serviços um dos maiores geradores de renda e empregos no estado. Conclusivamente, importante transcrever parte da análise realizada pelo Serviço de Fiscalização de Contas, que assim se posicionou, abre aspas. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, riscos de uma possível desaceleração econômica estão previstos à medida que há esgotamento do crescimento de setores antes afetados à manutenção de preços elevados e uma política econômica mais conservadora. Ou seja, mesmo com a melhora do mercado de trabalho, a inflação continua sendo um fator de pessimismo para os consumidores, aliado ao cenário de endividamento das famílias, principalmente aquelas de menor renda. O aumento do pessimismo está relacionado diretamente a fatores econômicos, como a desaceleração do consumo e a perspectiva de enfraquecimento da atividade ao longo de 2023, em função do ciclo de aperto monetário em curso. Apesar de seus grandes potenciais, os setores agropecuários e industrial de Goiás padecem em virtude de uma frágil infraestrutura de transporte, o que onera sobremaneira os custos finais dos produtos. As condições das rodovias e a ausência de opções multimodais de transportes são sinais de que a capacidade de impulsionar a economia do Estado nesse setor está comprometida. Assim, considerando a posição estratégica do Estado para a infraestrutura de transporte do país, mais que planejar políticas públicas para a exploração dessa potencialidade, como foi feito nas últimas décadas sem grandes avanços, o gestor público deve executar de maneira assertiva tais políticas, seja por meio de ações diretas ou de parcerias com o setor privado, sob pena de estagnar a economia de Goiás por um longo período. Fecha aspas. Ações setoriais do governo. Ponto 3.
os principais instrumentos de planejamento orçamentário da administração pública constitucionalmente previstos são o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, por meio das quais são estabelecidas diretrizes, objetivos e metas a serem alcançadas. Foram estabelecidos 8 eixos e objetivos estratégicos para a PPA 2020-2023, as quais foram vinculadas 43 programas finalísticos e de gestão, que, segundo a Secretaria de Estado da Economia, seriam avaliados no decorrer de sua execução por meio de indicadores de resultados, levando em consideração seus impactos socioeconômicos. Coordenado pela Secretaria de Estado da Economia e elaborado em conjunto com as demais secretarias e órgãos de governo, o PPA 2020-2023 buscou contemplar a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. A transparência também foi tema que ganhou destaque no PPA vigente. O artigo 9º, parágrafo 1º da Lei 20.755/2020 previu que as informações sobre o acompanhamento do PPA seriam disponibilizadas em linguagem simples no portal de transparência do Estado de Goiás, o que recomenda-se ser averiguado por esta Corte em trabalhos de fiscalização sobre o tema em breve. O orçamento do exercício 2022 contemplou um percentual de 14,07% superior ao que foi orçado no ano anterior, alcançando o valor de 37.828 bilhões, sofrendo um acréscimo de 14,89% em razão das novas demandas identificadas no decorrer da vigência da lei orçamentária, passando para 43.461.177.793,24. Desse montante, um total de 38.761 bilhões em despesas foram executadas, representando assim 102,47% do valor orçado e 89,19% do valor autorizado. O eixo estratégico 2, Goiás da governança e gestão transformadora, que tem como intuito restabelecer a confiança nas instituições, oferecer serviços de qualidade para a sociedade, fomentar o controle social e reconhecer e valorizar o servidor como agente transformador da sociedade, foi o eixo de maior representatividade na execução do orçamento, tendo alcançado 76,34% do total de despesas empenhadas. O eixo estratégico 6, Goiás da saúde integral, foi o que abarcou a maior parte dos recursos orçados e despesas executadas, representando 7,73% do valor total inicialmente orçado e 9,01% do total das despesas empenhadas no exercício. Referido eixo propõe-se a proporcionar maior longevidade a uma vida saudável aos cidadãos goianos, adotando políticas de saúde efetivas e preventivas. De acordo com a Gerência de Fiscalização de Contas, os programas finalísticos representaram 27,48% do total de despesas orçadas, enquanto os programas de gestão e especiais representaram 69,31% do total orçado. Em relação aos programas finalísticos, que ofertam bens e serviços diretamente à sociedade, a unidade indicou os programas de maior representatividade, por terem respondido por 72,42% dos recursos orçados e 73,19% da despesa executada, quais sejam o Programa de Saúde Integral, o Programa Move Goiás, Programa Rotas da Produção e do Turismo e Programa Educação que Queremos. Por outro lado, os programas administrativos que englobam a folha dos servidores públicos, bem como gestão e manutenção, representaram 39,79% do orçamento total de 2022. Por fim, os encargos especiais, que envolvem despesas relativas a pagamentos inativos, juros, encargos precatórios, sentenças judiciais e amortização da dívida, representaram 31,69% da despesa executada pelo Estado. Ponto 4. Gestão orçamentária e financeira. Uma gestão pública eficiente resulta da integração consistente entre o que foi planejado e o que foi efetivamente executado. Em outras palavras, a execução orçamentária e financeira só pode se tornar um efetivo instrumento de implementação de políticas públicas se for antecedido por um processo igualmente eficaz de planejamento. Para o exercício de 2022, o orçamento do Estado foi aprovado pela Lei 21.232, estimado e fixado, respectivamente, receita e despesa em 39.370 milhões. No decorrer do ano, de acordo com novas necessidades vislumbradas pela gestão, foi aprovado um acréscimo de 5,6 bilhões aos valores iniciais previstos. Conceitualmente, os créditos adicionais são utilizados como mecanismo de retificação do orçamento, consistindo em autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na lei do orçamento, nos termos do que dispõe a Lei 4.320. Em 2022,
houve um acréscimo de 43,79% da despesa inicialmente fixada da lei orçamentária anual, equivalente a 16.654 bilhões. No entanto, a análise da unidade técnica ficou comprometida em relação aos créditos que tiveram como fonte de recursos um superávit financeiro. Foram verificadas pela Gerência de Fiscalização de Contas divergências entre os valores utilizados para a abertura dos créditos adicionais e o saldo disponível na fonte referenciada por unidade orçamentária, sugerindo que, em algumas situações, o recurso da fonte não era suficiente para dar suporte à abertura de créditos adicionais na unidade orçamentária. Ainda sobre os créditos adicionais, vale registrar que 98,89% dos que foram abertos tinham natureza suplementar, para complementar ou reforçar uma dotação orçamentária já existente na Lua, enquanto 1,11% dos créditos adicionais foram abertos na qualidade de créditos especiais para incluir despesas no orçamento para as quais não houve dotação orçamentária específica. Quanto à receita, foram arrecadados ao final de 2022 um total de R$ 43.499.511.461,12, valor que representou 9,74% acima da receita líquida inicialmente prevista, qual seja, R$ 37.828 bilhões. Em relação ao ano anterior, observou-se um acréscimo de 8,65 bilhões na arrecadação, destacando-se no montante final os recursos oferidos por meio de tributos, impostos e taxas e transferências correntes advindas principalmente dos recursos da União, tais como FPE e Fundeb. O excesso de arrecadação também foi registrado em todos os poderes e órgãos autônomos. Do total de despesas autorizadas para o exercício de 2022, 89,19% das mesmas foram empenhadas, o que representou um acréscimo de 13,87%, ou seja, um aumento de 4,7 bilhões em relação ao que foi empenhado no ano anterior. De acordo com informações prestadas pela Controladoria Geral do Estado, em 2022, o valor total da despesa empenhada foi de 48,34 bilhões. Entretanto, considerando a movimentação orçamentária dentro do exercício, foram anulados 9,5 bilhões desse total, resultando em um saldo empenhado de 38.761.193.279,08. Quanto à liquidação da despesa, ainda de acordo com a CGE, o montante líquido foi equivalente a 40,8 bilhões, sendo que com a anulação de liquidação da ordem de 3,63 e valores tornados de liquidação de 27.453, o saldo líquido foi de 37.248.337.432,95. As despesas com pessoal e encargos sociais permaneceram como destinação de grande parte dos recursos aplicados em 2022, correspondendo a 54,02% dos gastos realizados naquele exercício. Chama a atenção nos dados apresentados pela Gerência de Fiscalização de Contas o acréscimo vultoso das despesas de capital relacionadas com a amortização da dívida, mas o aumento se explica em virtude do que foi previsto no Plano de Recuperação Fiscal do Estado. Referido plano indicou como medida de ajuste fiscal a reestruturação de operação de crédito celebrada com o Banco do Brasil de 8 de agosto de 2003, a partir de novo contrato de operação de crédito contraído junto ao BIRD, operação que se inseriu no Programa de Sustentabilidade Fiscal, Econômica e Ambiental do Estado de Goiás, do valor de R$ 2.494.249.731. Tais dados foram apresentados no relatório de acompanhamento, cuja fiscalização foi realizada por orientação desta relatoria, com o objetivo de avaliar a execução e o monitoramento do Plano de Recuperação Fiscal por parte do Poder Executivo, com a finalidade de aferir a eficiência na sua implementação em Goiás. Em relação aos gastos com publicidade e propaganda, é importante ressaltar que, atendendo a recomendação proferida por esta Corte, por ocasião da apreciação das contas do governador relativas ao exercício de 2021, foi editado pelo Poder Executivo o Decreto 10.249, regulamentando os gastos do governo do Estado de Goiás com publicidade e propaganda. Por fim, observou-se que os gastos com publicidade e propaganda no exercício de 2022 alcançaram um montante de R$ 107.307.577 e tiveram uma redução de 13,73% em relação às mesmas despesas realizadas no ano de 2021. Buscando evitar que o governo use dívida para financiar gastos do seu dia a dia, como salários, aposentadorias e custeios da máquina pública, a Constituição Federal criou, a partir do seu artigo 167, a chamada regra de ouro, que veda, em linhas gerais, a realização de operações de crédito que excedam o montante de despesa de capital.
Com a fixação da regra, o Constituinte buscou privilegiar o investimento público, em benefício não apenas da geração presente, mas vislumbrando o bem-estar das gerações futuras, motivo pelo qual instituiu o mecanismo como forma de coibir endividamento do Estado para custear despesas correntes, dada a tendência histórica de os gastos públicos no Brasil se concentrarem em despesas de manutenção e funcionamento dos serviços públicos em geral, que não contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital. De acordo com a análise empreendida pela unidade técnica, as operações de crédito em 2022 foram realizadas em conformidade com o limite legalmente estabelecido. Ponto 5. Gestão fiscal. A Lei Complementar número 101/2000, também conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, estabeleceu limites e condições voltadas para as finanças públicas, buscando garantir a saúde financeira dos entes e poderes públicos, assegurando a devida transparência, a fim de que os cidadãos possam não apenas participar, como também fiscalizar as ações realizadas pelos órgãos públicos, num viés que revela o perfil essencialmente democrático da referida lei. A receita corrente líquida, numa definição do Tribunal de Contas da União, é o denominador comum de todos os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, podendo ser definida pela LRF como somatório das receitas tributárias, de contribuições patrimoniais, agropecuárias, industriais, de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes do ente da federação, deduzidos alguns itens exaustivamente explicitados pela própria lei. A receita corrente líquida do Estado apurada no exercício 2022 foi de 37,19 bilhões. Aqui, senhor presidente, houve um erro de digitação que eu solicito à secretária para fazer uma errata. Aparece um 1 na frente do 37, mas que está corrigido logo imediato entre parênteses. Tendo sido verificada uma variação positiva de 17,95% quando comparada a 2021, exercício da qual a RSL havia alcançado o patamar de 31,539 bilhões. Tais valores foram apurados bimestralmente no decorrer do exercício, em exame por meio do relatório resumido de execução orçamentária, observando-se aumento real da receita tributária e crescimento proporcionado pelo FPE na casa de 1,02 bilhão de reais. A unidade técnica chama a atenção para o fato de que em 2022 as receitas do Instituto de Assistência de Servidores Públicos do Estado de Goiás, IPASGO, no total de 1.942 bilhões, compuseram a RSL, apesar da determinação expedida por esta Corte em 2021 sobre a necessidade de que o montante das receitas provenientes dos serviços prestados pelo Instituto não fossem consideradas para efeito de apuração da RSL. Ocorre que foi fixado o prazo até 2023 para que tais providências fossem tomadas, não havendo que se falar em descumprimento da decisão da Corte, até porque, conforme amplamente debatido no Estado, foram tomadas as providências tendentes a excluir o IPASGO da estrutura do Poder Executivo, devendo suas receitas serem excluídas no cômputo da RSL a partir do presente exercício, cujas contas serão objeto da análise em 2024. No tocante aos limites da despesa de pessoal, a LRF estabelece que o Estado de Federação o máximo de 60% da receita corrente líquida para gastos dessa natureza. Nas análises realizadas pela unidade técnica da Corte, foi observado que no exercício 2022, todos os órgãos e poderes mantiveram suas despesas com o pessoal dentro dos limites estabelecidos pela LRF. Avaliando a evolução do total da despesa com o pessoal dos poderes e órgãos, observa-se que, comparados com os gastos registrados do ano anterior, em 2022, tais despesas tiveram aumento de 22,69%, num patamar bem acima da inflação apurada no mesmo período, qual seja 5,7%, o que pode ser explicado pelas revisões salariais concedidas em 2022, depois de um período de severas contenções em 2020 e 2021, em decorrência dos efeitos de pandemia e decretação de calamidade pública. De acordo com o que foi exposto pelo relatório técnico, a dívida bruta aumentou 1,5 bilhão no período de 2021-2022, resultado da suspensão de pagamento da dívida nos termos de liminares e da Lei Complementar Federal 173/2020. A incorporação desses débitos foi efetuada por meio da RRF, do qual o Estado de Goiás foi submetido. Apurou-se que a dívida consolidada líquida foi de 12,09 bilhões, representando 32,52% da RSL. Desse modo, nos termos do que foi definido pelo Senado Federal, ficou demonstrado o cumprimento do limite de 200% fixado pela Resolução 40/2001.
O saldo da dívida consolidada líquida diminuiu em 2,36 bilhões em comparação com o valor de 31,12 em comparação com o valor em 31/12 de 2021. Essa redução resultou no aumento de disponibilidade financeira de 3,95 bilhões em 2022, sendo relevante destacar que uma das contribuições para esse aumento de recursos foi o recebimento líquido de 1,7 bilhão proveniente da venda da CELG Transmissão. Considerando passivos contingentes provenientes do Fundo de Aporte à CELG-D, bem como decorrente de ações judiciais envolvendo programas Protege, Fomentar e Produzir, a dívida consolidada líquida de Goiás totaliza 51,5 bilhões, correspondente a 138,66% da receita corrente líquida, o que demonstra que, apesar de elevada, ainda há margem de aumento de dívida com a adesão a novos contratos de empréstimo. Conforme registrado pela unidade especializada, o Estado cumpriu os limites estabelecidos para endividamento no exercício de 2022. No saldo de precatórios, em 31/12 de 2022, de R$ 1.128.407.407,06, observa-se que uma redução de 11,28% em relação ao exercício financeiro anterior. Desse valor, 599,3 milhões são referentes a precatórios de natureza alimentar e 529,04 milhões referentes a precatórios de natureza comum. Vale lembrar que a Emenda Constitucional 109/2021 prorrogou o prazo para a quitação dos precatórios até 31/12 de 2029, tendo em vista o grande desafio que eles representam para os governos. Registra-se que o Tribunal de Justiça do Estado recebeu R$ 510.361.040,79 para pagamento de precatórios em 2022. As metas fiscais são o elo entre o planejamento e elaboração e a execução do orçamento. A LDO 2022 fixou como meta um superávit primário de 143,5 milhões. Observou que o Estado de Goiás cumpriu o resultado primário em 2022 com performance de 2,3 bilhões, portanto bem acima do valor estipulado pela LDO número 21064 de 2021. De acordo com os apontamentos da área técnica, o resultado primário obtido seguiu trajetória positiva nos últimos anos, numa demonstração do esforço feito pelo governo para cumprir obrigações relacionadas aos juros de sua dívida. O resultado nominal apurado foi superavitário, em 2,1 bilhões, dentro, portanto, do estabelecido pela LDO, cuja meta era um aumento de 78,5 milhões da dívida pública no período, de forma que as análises realizadas demonstraram o cumprimento de todas as metas estabelecidas por meio da LDO para o exercício financeiro de 2022. No que concerne aos dados da Previdência dos servidores públicos estaduais, observou-se que, de forma consolidada, a Previdência apresentou déficit de 4,5 bilhões em 2022, sendo que a Goiásprev recebeu mais 1,223 bilhões de recursos transferidos por meio do Tesouro Estadual para pagamento de benefícios previdenciários. Em comparação com o que foi apurado no exercício 2021, evidencia-se um aumento de 690 milhões no período de um ano. Em 2022, segundo previsões com bases atuariais da Goiásprev, referido déficit deve seguir a tendência de aumento historicamente registrado, alcançando o patamar de 4,6 bilhões no exercício 2032. Em relação ao fundo financeiro do SPSM, dos militares, o agravamento do cenário continuará até 2045, quando deverá alcançar um montante anual de 2,97 bilhões. Previsões ainda mais gravosas do que as registradas na análise das contas referente ao exercício de 2021. O Fundo Previdenciário apresentou saldo de aplicação financeira de R$ 133.311.178,61 em 31/12 de 2022. Na tentativa de manter o equilíbrio entre as receitas e despesas previdenciárias, o Tesouro Estadual aportou cerca de 4,6 bilhões no exercício de 2022, sendo que dos valores aportados, 319 milhões refere-se aos poderes judiciário e legislativo, bem como ao Ministério Público e aos tribunais de contas. Na análise realizada, observou que os restos a pagar de exercícios anteriores totalizam 3,8 bilhões em 31/12 de 2021, tendo sido pagos 2,4 bilhões, bem como cancelados 637,98 milhões. Do montante cancelado, 105,43 milhões referiu-se a restos a pagar processados. Acrescente-se que 98,59% dos cancelamentos ocorreram no Poder Executivo.
Ao final do exercício, verificou-se que o montante de 562,53 milhões de resta a pagar de exercícios anteriores, que somados à inscrição no exercício, totalizaram 2,33 milhões. A título de comparação, foi verificada a redução dos cancelamentos na casa de 59,26% em relação ao exercício anterior. Apurou-se que, a partir do exercício 2022, conforme instrução normativa 15.3/2022, Economia, foi instituído um novo ementário da fonte de destinação dos recursos, a partir de quando foi perceptível a existência de fontes negativas relacionadas a recursos extra-orçamentários da Defensoria Pública, Poder Executivo, Poder Judiciário e Tribunal de Contas do município. Por meio das notas técnicas apresentadas pela Secretaria de Estado de Economia, notou-se que a Superintendência Contábil vem adotando várias medidas com o objetivo de equalizar a existência de fontes negativas por meio de instruções, reuniões com áreas setoriais de contabilidade dos demais órgãos. Tema de recorrentes manifestações desse Tribunal de Contas, a Conta Única do Tesouro Estadual registrou no encerramento do exercício 2022 um saldo de 8,44 bilhões. Do total do saldo da Conta Única, o montante de 1.564 está aplicado em CDB, 6.828 em títulos públicos e 54 milhões em conta corrente. No que concerne à renúncia de receita, a unidade técnica propôs-se a analisar os valores renunciados pelo Estado em 2022, bem como os atributos fiscais conferidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal ao tema, apontando o montante dos valores de incentivos concedidos por Goiás na atração de investimentos e na redução das desigualdades, bem como avaliar o cumprimento do disposto na LRF, primordialmente em relação à transparência das peças orçamentárias. A LRF também traz, entre outras obrigações, exigências de estudos quanto aos impactos orçamentários, financeiros da renúncia de exercício de sua vigência e nos dois seguintes, além de determinar a indicação de medidas de compensação por meio de aumento de despesa. A Lei Orgânica e o Regimento Interno, ambos os TCE, por sua vez, expressam a competência e o controle externo para fiscalizar a renúncia de receita. Para o exercício em análise, foi estimado um total de R$ 11.148.552.982 em renúncia de receita, 21,79 a mais que previsto para 2021, sendo o ICMS responsável por 91,38% dos incentivos, sendo que os principais benefícios concedidos foram decorrentes dos programas Produzir, Fomentar e ProGoiás. De acordo com a unidade técnica, observou-se melhoria contínua nas informações disponibilizadas sobre a matéria no demonstrativo e compensação da renúncia de receita, o que já havia sido notado em 2021. Nas análises realizadas, não foram encontrados registros quanto à medida de compensação legalmente requeridas, pois a meta fiscal foi atendida e houve excesso de arrecadação no exercício. Nesse contexto, a unidade especializada entendeu despiciando a se debruçar com maior detalhe na análise da renúncia concedida no presente exercício. O montante de benefícios fiscais concedidos em 2022, segundo coleta de dados feita no portal de transparência pela equipe técnica, totalizou 11.632 milhões renunciados, perfazendo um aumento de 10,32% em relação ao apurado no exercício anterior, representando 31,26% da receita corrente líquida. Também foi observado que cerca de 70% dos municípios do estado de Goiás foram contemplados com renúncia tributária, sendo que esses representaram 99% da população de Goiás em 2022. Segundo os dados do portal de transparência, pesquisados pela área técnica, o ramo de atividade indústria de transformação e comércio e reparação de veículos, automotores e motocicletas, foram beneficiados com mais de 11,4 bilhões, 98,42% do total indicado. Além desse grupo, a indústria do álcool, açúcar, do agronegócio, da construção civil, de mineração e máquinas, de bebidas e da carne também tiveram grande participação nos programas de incentivos promovidos pelo Estado. Sobre o assunto, o Ministério Público de Contas destaca que a Resolução Administrativa número 7/2016 do Tribunal de Contas do Estado, ao padronizar o conteúdo de decisões do Tribunal de Contas, classifica a recomendação como decisão expedida à unidade jurisdicionada com vista à adoção de providências quando verificada a oportunidade de melhoria no desempenho passivo e monitoramento do critério do Tribunal de Contas do relator ou da unidade técnica. Com base nessa previsão,
o Ministério Público de Contas sugere a expedição de recomendação no sentido de que sejam envidados esforços junto à tecnologia da informação do Poder Executivo para que seja possível a contabilização da renúncia de receita no Estado da forma mais oportuna e confiável possível pelo regime de competência de acordo com o Manual de Contabilidade aplicada ao setor público. Diante do exposto, considerando as cuidadosas explanações da Unidade Técnica e do Ministério Público de Contas, entendo pertinente expedir recomendação ao Poder Executivo por meio da Secretaria de Estado de Economia para que sejam envidados esforços no sentido de viabilizar a contabilização das renúncias e a sistemática automatização dos cálculos para conferir fidedignidade e transparência às informações relativas às renúncias de receita do Estado. Ponto 6. Vinculações constitucionais. As vinculações constitucionais podem ser entendidas como mecanismos criados para estimular a aplicação de recursos em áreas consideradas relevantes ou promover a restrição do gasto público em outras, com vistas a promover a atuação responsável dos gestores públicos, representando uma garantia de que uma parcela dos recursos do orçamento será destinada para a cobertura de políticas socialmente importantes, tais como política de saúde, educação e cultura, para as quais devem ser destinados recursos específicos para viabilizar a prestação de serviços necessários para assegurar aos cidadãos o acesso a direitos sociais de maior interesse estabelecidos constitucionalmente. No tocante à destinação de receitas aos municípios em Goiás, por força do artigo 107 da Constituição Estadual, exige-se que sejam destinados aos municípios os percentuais de 50% dos produtos da arrecadação do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, 25% sobre operações relativas à circulação de mercadorias, ICMS, e 25% do montante recebido pelo Estado da União, referente aos impostos sobre produtos industrializados, IPI. Em 2022, verificou-se que o Estado obteve a arrecadação de ICMS na ordem de 25 bilhões 643 milhões, 7,77 superior ao ano de 2021, exigindo-se que fosse destinado aos municípios goianos valor de 7 bilhões e 16 milhões, tendo sido repassado aos municípios a título de destinação tributárias constitucionais o valor de 7,031 bilhões. Os dados coletados pela unidade técnica demonstram, assim, que o Estado atendeu à exigência constitucional de repasse de receitas resultantes de impostos aos municípios goianos em 2022, observando-se um superávit nas transferências globais no montante de R$ 14.961.716. De outro lado, no tocante à destinação de receita tributária ao Poder Legislativo e ao Poder Judiciário, observou-se que o Poder Executivo deu cumprimento aos percentuais legalmente estabelecidos, da mesma forma que se constatou a regularidade dos repasses duodecimais aos poderes e órgãos autônomos, conforme previsto em lei. Em relação à aplicação da receita na educação, o artigo 212 da Constituição Federal determina que o Estado deve aplicar no mínimo 25% da receita resultante de impostos compreendida e proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. A Constituição Estadual, em seu artigo 158, contempla a mesma previsão. Conforme apurado pela unidade técnica, o índice mínimo de aplicação para o exercício 2022 foi cumprido. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, Fundeb, foi instituído pela Emenda Constitucional 53 de 2006, tendo sido regulamentado pela mesma lei, no mesmo ano, pela Lei número 11.494 de 2007. Aplicação de receita na saúde. Preceitua o artigo 196 da Constituição Federal que a saúde é direito de todos e dever do Estado garantido mediante políticas públicas, sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de sua promoção, proteção e recuperação. Constatou-se que, por meio do Fundo Estadual de Saúde, o Estado de Goiás aplicou no exercício de 2022 um montante de 4 bilhões 258 milhões na função saúde, representando um percentual de 13% de gastos, denotando, portanto, o cumprimento da aludida vinculação constitucional. Tal valor representa um aumento nominal de 5,14 em relação ao que foi aplicado no exercício anterior. Cumpre ressaltar o programa 1043, Saúde Integral, que abarca os repasses às organizações sociais da saúde, consumiu mais de 77% dos dispêndios do exercício. Cumpre ressaltar o destaque dado pela unidade técnica ao fato de que a
subfunção assistência hospitalar e ambulatorial é responsável por aproximadamente 73,2% dos gastos com saúde e que a subfunção atenção básica contemplou despesas na ordem de 186 milhões, ou seja, apenas 4,39% do total empenhado pela FES, pelo Fundo Especial de Saúde. Patamar não muito diferente das situações encontradas em 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 e 2016. Outro ponto que merece relevo é o registro de que os repasses de recursos ordinários estaduais às organizações sociais cresceram 130,77% no intervalo entre 2017 e 2022, e que, em comparação a 2021, houve aumento da ordem de 20,97%, sendo que 53,66% dos recursos tiveram como destinação os convênios com o OS. Em 2021, a proporção foi de 46,62%. Ainda sobre a destinação de recursos às organizações sociais na área de saúde, deve ser mencionado que 57% dos recursos empenhados às OS em 2022 foram destinados para 3 entidades, quais sejam Associação de Gestão, Inovação e Resultados em Saúde, AGIR, Instituto SEM e Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento, IMED. Somente a OS AGIR é responsável atualmente pela gestão do Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santilo, CRER, do Hospital Estadual de Dermatologia Sanitária e Reabilitação Santa Marta, HDS, do Hospital Estadual de Urgência da Região Noroeste de Goiânia, Governador Otávio Lage de Siqueira, UGOL, e do Hospital Estadual da Criança e Adolescente, ECAD, segundo os dados coletados no portal de Transparência do Estado. Ainda que o controle externo por esta corte venha se debruçando incansavelmente sobre a atuação das organizações sociais na área de saúde desde a implantação do modelo em Goiás, há de se reconhecer a necessidade de aprimoramento do controle e da fiscalização que se exerce sobre tais entidades, em todos os níveis. Em outra vertente, indubitável também a percepção do importante papel que a vinculação orçamentária do gasto mínimo exerce para garantir o direito à saúde aos cidadãos na plenitude idealizada pela Constituição Federal de 88. Os desafios reiteradamente enfrentados pelo sistema de saúde brasileiro, veementemente explicitados na experiência vivida com a pandemia da Covid-19, reforça a convicção de que a referida vinculação continua sendo imprescindível no Brasil. Há de se reconhecer, no entanto, a necessidade de constante aperfeiçoamento dos métodos de cálculo dos gastos realizados e de seu cumprimento aos limites estabelecidos, bem como a ampliação das investigações para além da avaliação quantitativa, alcançando também a qualidade dos gastos realizados com os recursos aplicados. O acesso à cultura repercute diretamente no desenvolvimento e no progresso dos cidadãos e da sociedade, sendo atribuição do poder público investir recursos e desenvolver políticas públicas que possam fortalecer a democracia cultural. Ocorre que alterações promovidas pela Lei 20.656, de 18 de dezembro de 2019, passaram a impor um teto permissivo para vinculação de 0,50% da receita líquida tributária, fazendo com que o Estado de Goiás cumpra a vinculação legal, mesmo que nenhum recurso seja executado na fonte, recursos destinados a recursos especiais pelo Fundo Cultural. Sobre o assunto, tomo de empréstimo as ponderações do Ministério Público de Contas, abre aspas. A garantia ao pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, assim como o apoio e incentivo à valorização e à difusão das manifestações culturais, são comandos constitucionais previstos pelo artigo 215 da Constituição Federal. Sem embargo, há que se destacar que a cultura, tal qual a educação, apresenta-se como poderosa ferramenta no processo de formação do cidadão, uma vez que estimula o senso crítico e possibilita reflexões, razão pela qual constitucionalmente resguardada. Nessa perspectiva, o Ministério Público de Contas lamenta a opção política do Estado e reforça a necessidade de um acompanhamento ativo por parte do TCE de Goiás, no sentido de verificar o desempenho das políticas públicas de incentivo à cultura. No mesmo sentido, a unidade técnica conclui, abre aspas, destaca-se que a aplicação de recursos na área da cultura é um mecanismo que visa apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e ou culturais no Estado. Por essa razão, o legislador permitiu a vinculação das verbas públicas, dentre outras, para atividade de cultura, como faculta o parágrafo 6º do artigo 216 da Constituição Federal. Considera-se, portanto, inoportuno o estabelecimento de limite máximo de gasto para esta área, conforme o modelo legal vigente.
Feitos os referidos destaques, registre-se que no exercício e análise, de acordo com a unidade especializada, Goiás cumpriu a vinculação legal, apesar das perdas que as recentes alterações legislativas podem ter significado para a área cultural do Estado. Ponto 7. Gestão patrimonial. Abre aspas. O balanço patrimonial é a demonstração contábil que evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação. O balanço patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial do ente, como sua liquidez, endividamento, dentre outros. Sua estrutura está dividida em ativo, passivo e patrimônio líquido, com base em seus atributos de conversibilidade e de exigibilidade. Fecha aspas. Com essa definição, a Gerência de Fiscalização de Contas abriu o capítulo 6 do relatório técnico, propondo-se apresentar as principais movimentações relacionadas à gestão patrimonial ocorridas no exercício 2022. Sem me alongar na riqueza e no detalhamento da análise empreendida, permito-me a restringir aos aspectos considerados mais relevantes sobre o tema, no sentido dessa relatoria, sugerindo mais uma vez que informações pormenorizadas sobre a matéria sejam buscadas no diligente exame realizado pela unidade técnica. Observa-se que, para a análise da gestão patrimonial, o enfoque no quesito de demonstrações contábeis é o balanço patrimonial, que pode ser conceituado como relatório que evidencia todos os bens e direitos de entidades, suas dívidas e obrigações, bem como a diferença residual, conceitualmente denominada patrimônio líquido. A unidade técnica apresentou de forma detalhada a análise dos valores dessa demonstração. Quanto ao ativo, considerando seus valores, duas contas desfrutam de maior relevância, sendo a dívida ativa, que representa o crédito de fazenda pública, exigidos após vencidos o prazo de pagamento, e o imobilizado, onde estão registrados os bens tangíveis da entidade, aqueles utilizados para a produção de bens e serviços. De acordo com o exame empreendido, não foram levantados pontos controversos, visto que os institutos legais e normativos pertinentes foram observados. Ocorre que a mensuração desses conjuntos de bens e direitos envolve tanto fatores objetivos quanto subjetivos, inexistindo uma estrutura normativa que defina uma forma exata de apuração, motivo pela qual se reveste de importância a atuação de profissional plenamente qualificado para a apreciação das informações. Nesse sentido, é imperioso que as estimativas contábeis sejam periodicamente revisadas e divulgadas em notas explicativas. Nesse quesito, relevantes informações foram apresentadas no relatório técnico, abrangendo os ajustes para perdas da dívida ativa, bem como o reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis e sua respectiva depreciação, amortização e exaustão. Feitas tais considerações, segue alguns destaques, retiradas das informações prestadas pela unidade técnica. Do lado passivo, são relevantes as contas, empréstimos e financiamentos, bem como os ajustes efetuados nas provisões matemáticas previdenciárias em 2022. Esses empréstimos e financiamentos compreendem as obrigações financeiras do Estado de Goiás firmadas por meio de contratos onde são registrados a dívida fundada interna e externa, alcançando em 2022 23 bilhões, estando em conformidade com os limites e institutos legais normativos pertinentes. Quanto às provisões matemáticas previdenciárias e seus ajustes no quesito metodológico, é importante observar que o relatório técnico foi exposto um conjunto de procedimentos que o Estado utiliza para promover uma evidenciação correta do patrimônio e de sua capacidade em garantir o equilíbrio financeiro e atorial, estando em conformidade com o contexto normativo e legal. Nesse aspecto, de forma resumida, destaca-se que a metodologia de registro de provisão matemática previdenciária, que representa o total dos recursos necessários ao pagamento dos compromissos dos planos beneficiários, calculados atuariamente em determinada data e valor presente em 2022, passou por alterações para atender o IPC 14, de forma que deixou de impactar o passivo patrimônio líquido do Estado, restabelecendo a situação líquida positiva expressa no balanço patrimonial do Estado. Em números, o patrimônio líquido do Estado de Goiás, em decorrência de outras movimentações e especialmente dos ajustes relacionados à provisão matemática previdenciária, variou cerca de 125 bilhões. Em 2021, 46 bilhões negativos, para 2022, 78,9 bilhões positivos. O ativo total estadual apresentou um crescimento de 47,69% em relação a 2021, sendo que o ativo não circulante representou 54,93% do total ativo,
tendo sido observada a involução no exercício, menos 4,03%, com maior volume nominal, demonstrado no grupo de contas do imobilizado, onde estão registrados os bens móveis e imóveis pertencentes ao Estado. Os créditos de curto prazo contemplam os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos, concedidos de curto prazo, ou seja, realizáveis no curso de exercício social subsequente. Nos termos indicados pela unidade técnica, no exercício grupo de contas créditos a curto prazo, apresentou maior crescimento de saldo, dentre as classes de ativos estaduais. Dos 33,9 bilhões registrados, 15,2 bilhões se refere ao reconhecimento de créditos tributários a receber e 18 bilhões oriundos de infrações legais decorrentes de autos de infração tributárias e não tributárias, bem como pela aplicação de multas por descumprimento de obrigações acessórias. O estoque bruto da dívida ativa estadual vem apresentando uma evolução sistemática do seu saldo ao longo do tempo. O valor acrescentado ao final de 2022 corresponde a 8,29 bilhões, representou um aumento de 14,07 em relação ao estoque do exercício anterior. A unidade técnica aponta que, abre aspas, em relação ao montante registrado como ajuste para perdas no exercício, 56,523 bilhões, a evolução foi de 31,73% em comparação com o exercício 2021, e seu saldo representou 84,03% do estoque dos créditos a receber. Consequentemente, o saldo da dívida líquida foi reduzido em 33,13%. Ativo imobilizado é o item tangível que é mantido para uso na produção do fornecimento de bens e serviços. Nesse grupo, destaca-se que, na análise empreendida, não foram encontradas as localizações de 267 certidões de matrículas de imóveis de propriedade do Estado, avaliados em R$1.156.689,30. Apesar disso, a unidade técnica sinaliza a percepção de uma evolução crescente no sentido do aperfeiçoamento da gestão e controle dos bens e previsão de que em 2023 sejam reavaliados 40% dos imóveis públicos estaduais e seja também implementado o sistema de controle do patrimônio imobiliário, conforme exposto no Balanço Geral do Estado, referente ao exercício em análise. De acordo com a unidade técnica, o passivo teve uma redução de 77,04% em relação a 2021, sendo que toda a movimentação se concentrou no passivo não circulante, onde se evidenciam as obrigações de longo prazo, enquanto o saldo do passivo circulante, onde estão as obrigações de curto prazo, também apresentou uma involução de 63,8%. Em relação ao total do passivo, o grupo de maior representatividade foi empréstimos e financiamentos a longo prazo, concentrando 80,40% das obrigações do Estado. Além de abordar outros aspectos relevantes relacionados com a gestão patrimonial do Estado, a unidade técnica também fez detalhadas considerações no item 6.1232 do relatório técnico acerca da situação patrimonial do Estado de Goiás. Quanto aos depósitos judiciais, cumpre observar, no parecer prévio emitido por esta Corte de Contas, referente ao exercício 2019, foi expedida a determinação ao Governo do Estado de Goiás para que fossem concluídos, em conjunto com o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, os levantamentos e estudos necessários para a correta identificação e conciliação dos valores de depósitos judiciais utilizados pelo Estado, bem como a completa identificação do objeto das lides e a constituição do fundo de reserva, em especial aos recursos de depósitos judiciais que se refere a processos onde o Estado não é parte, em atenção às instruções contidas no IPC 15, depósitos judiciais e extrajudiciais da STN. De modo complementar, a unidade técnica ressaltou que dos 15 itens com prazo de implantação e respectivos registros contábeis até o exercício 2022, previsto no cronograma do Plano de Implantação de Procedimentos Contábeis Patrimonial, todos os procedimentos foram implantados. Feitas tais considerações, tem-se que os resultados apresentados evidenciam as ações desenvolvidas pelo Estado na gestão patrimonial, demonstrando que as mesmas encontram-se alinhadas com os institutos legais e normativos pertinentes, apesar de pendentes determinados procedimentos a serem concluídos na mensuração dos bens imóveis, tendo sido demonstrado, no entanto, trabalho em andamento nesse sentido, com um cronograma de ações a serem adotadas para esse fim. Ponto 8. Ponderações sobre ações governamentais específicas. Ordem cronológica de pagamentos públicos. Os pagamentos de contratos e outras obrigações financeiras do Estado devem obedecer à ordem cronológica prevista no artigo 5º da Lei de Licitações. Desde 2016, a Secretaria de Controle Externo vem desenvolvendo ações de fiscalização
no sentido de verificar o cumprimento da ordem cronológica de pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realizações e prestação de serviço. Os trabalhos realizados culminaram inicialmente na expedição do Acórdão 1072/2018, por meio do qual foi determinado ao chefe do Poder Executivo que adotasse as providências necessárias. Desde então, o tema vem sendo reiteradamente objeto de investigação por meio dos mais diversos instrumentos de fiscalização à disposição do controle. Em cumprimento à determinação proferida pelo TCE em maio de 2019, o governo de Goiás editou o decreto 9443, posteriormente revogado pelo decreto 9561, que atualmente dispõe sobre a observância da ordem cronológica de pagamento no âmbito do Executivo. Após a expedição do decreto, observou-se melhoria significativa no cumprimento da ordem cronológica. Se em 2018 o percentual de descumprimento da ordem cronológica chegou a 93,19%, em 2019 observou-se uma redução considerável no referido percentual, que passou para 48,14%. A partir de então, no entanto, os referidos percentuais se estabilizaram, sem que houvesse avanço significativo na redução das quebras, sendo que em 2020 esse percentual foi de 49,06% e em 2021, 46,73%. No ano de 2022, que ora se analisa, ainda persiste a média de casos de inobservância da ordem de pagamentos, tendo sido apurado um percentual de 44,39% de pagamentos indevidos no universo de 66.461 registros de pagamento em 70 unidades orçamentárias. Apesar da estabilidade de quebras num patamar ainda alto, a unidade técnica esclareceu que foram observadas melhorias no exercício 2022, em especial, abre aspas, adequação do sistema CIOFNET para inclusão do campo objetivo para justificativo de quebra de ordem cronológica, revisão do anexo 2, quadro esquemático das situações de observância da ordem cronológica de pagamentos no âmbito do Poder Executivo e média de prazo total para pagamento de despesas relativas ao exercício 2021 inferior a 30 dias. Ocorre que o decreto 9.561, que regulamenta a ordem cronológica de pagamentos, alcança apenas o Poder Executivo Estadual, observando-se a persistente ausência de normatização da ordem cronológica pelos demais poderes e órgãos autônomos, ou mesmo a adoção formal do decreto estadual 9.561. Diante desse quadro, na análise das contas referentes ao exercício 2021, foi expedida a recomendação aos outros poderes e órgãos autônomos no sentido de que fossem adotadas medidas para efetivar a regulamentação da ordem cronológica de pagamentos no âmbito de suas atuações. No monitoramento sobre o cumprimento da referida recomendação, foi observado pela unidade técnica, conforme já demonstrado, que tais providências não foram tomadas. Considerou-se, portanto, que não foi atendida a recomendação proferida em 2021 por esta Corte. A respeito desse tema, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Antônio Roque Citatini, defende que, abre aspas, o pagamento privilegiado de faturas públicas se constitui em fonte de ilicitude com empresas de grande porte político, ultrapassando credores mais frágeis, gerando grave problema para os negócios do Estado, fecha aspas. Nesse sentido, em harmonia com os posicionamentos da unidade especializada, sugiro que esta Corte de Contas reitere a recomendação aos poderes e órgãos autônomos para que seja viabilizada a regulamentação da ordem cronológica de pagamento no âmbito das suas atuações. Sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Estudos e dados da Organização Mundial de Saúde e do Fundo das Nações Unidas para a Infância, citado pelo Instituto de Pesquisa Aplicada, IPEA, indicam que os serviços de saneamento básico impactam diretamente o bem-estar e o desenvolvimento socioeconômico, refletindo de forma decisiva na saúde e na qualidade da vida da população. De fato, o acesso aos serviços de saneamento repercute diretamente na redução de internações por doenças de veiculação hídrica, o que comprova que alguns riscos à saúde pública podem ser minimizados ou eliminados com o uso apropriado de serviços de saneamento. Considera-se saneamento básico um conjunto de serviços essenciais à saúde e à qualidade de vida das pessoas, que alcança a coleta, o tratamento e a disposição final dos esgotos, o sistema de abastecimento de água, as redes de drenagem de águas pluviais urbanas e o sistema de coleta e tratamento de lixo urbano. Em Goiás, dados disponibilizados no SNIS e no portal do Pacto Nacional pela Primeira Infância do TCE Goiás indicam que 90% dos moradores do estado têm acesso ao sistema de rede de água, 59% estão em residências com sistema de rede de coleta de esgoto. Além disso, 55,60% do volume de esgoto gerado no estado é tratado e as perdas de água nos sistemas de distribuição atingiram 27,66%. Esses indicadores permitem inferir
que, considerando a população goiana estimada em 7,2 milhões de habitantes para 2021, cerca de 700 mil pessoas não têm acesso ao sistema de rede de água e quase 3 milhões de pessoas não têm acesso ao sistema de rede de coleta de esgoto. Diante desse cenário, o Serviço de Fiscalização e Administração, unidade vinculada à Gerência de Fiscalização da Secretaria de Controle Externo desta Corte de Contas, realizou em 2022, sob a relatoria do conselheiro Seu Marrec, a auditoria operacional na Saneago, abrangendo o período de 2020 a 2022, para avaliar a eficiência e eficácia da ação 2146, implantar e ampliar a infraestrutura do sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário pertencente ao programa 1042, Saneamento e Sustentabilidade, prevista no PPA 2020-23. A referida ação do orçamento estadual ganhou maior relevância em 2020, quando o marco regulatório de saneamento básico sofreu relevantes e impactantes alterações com o advento da Lei 14.026, que definiu prazos para que a universalização seja efetivada, estabelecendo que no ano de 2033 o abastecimento de água deve chegar a 99% de atendimento e o saneamento básico deve alcançar o patamar de 90%. Uma das finalidades da auditoria realizada foi fazer com que os seus resultados pudessem contribuir para que as metas de universalização de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário estabelecidas no novo Marco Nacional de Saneamento Básico sejam alcançadas no prazo estabelecido. Em seus apontamentos, a equipe de fiscalização esclarece que, em pese a Saneago ter incorporado as metas do novo marco regulatório em seus contratos, a ausência de um plano de ação para implementá-las e reiterada repactuação das metas planejadas gera o risco de não atendimento do novo marco regulatório até 2033. Para impulsionar ações que contribuam para a melhoria da gestão administrativa e operacional, bem como para o alcance das metas fixadas pelo novo Marco Nacional de Saneamento Básico, a equipe de fiscalização sugeriu a expedição de 13 recomendações que, caso atendidas, poderão garantir maior eficiência, eficácia e economicidade no desempenho das atividades realizadas pela Saneago, com destaque para a possibilidade de aumento da execuibilidade das metas de universalização fixadas no novo Marco de Saneamento. Dada a centralidade do tema, entendo por bem trazer os resultados preliminares da auditoria mencionada para o bojo das contas do governo, chamando a atenção para a necessidade de que sejam envidados esforços conjuntos para que se garanta o alcance das metas de universalização dos serviços relativos à infraestrutura do sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Estado nos prazos preconizados. Isso posto, considerando a relevância do tema e acolhendo o entendimento da equipe de auditoria, considera adequada a expedição de recomendação ao Poder Executivo que tome conhecimento das questões debatidas no relatório de auditoria operacional constante do processo 2022, final 3022, em trâmite nesta Corte, já submetido ao conhecimento do presidente da Saneago. Recomenda-se também, na mesma esteira, que sejam envidados esforços no sentido de monitorar e fiscalizar as ações desenvolvidas no âmbito do programa Ampliação de Acesso à Água Tratada e da Coleta de Tratamento de Esgoto, garantindo uma prestação de serviço conforme preconizado pelo novo Marco Regulatório de Saneamento. 8.3. Sistema Integrado de Planejamento, Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil. As contas do governador de 2022 foram acompanhadas no decorrer do exercício por meio não só de informações legalmente exigidas, mas também por meio de frutíferas reuniões realizadas na sede do TCE, com a participação das unidades técnicas da Corte, representantes da Secretaria de Estado de Economia, da Controladoria Geral do Estado e de outros órgãos. Nos encontros realizados foram debatidos, por exemplo, as dificuldades que os sistemas que compõem o CIAF de Goiás, com destaque o CIOFNET, vem apresentando, especialmente nos últimos 3 anos, colocando em risco o processo de procedimentos relevantes não só do Poder Executivo, mas de toda a administração estadual. Entre os problemas identificados, cite-se, a título exemplificativo, a obsolescência tecnológica, a impossibilidade de atualização estrutural e sistêmica das ferramentas, sobrecarga de processamento, lentidão nas operações e paralisações que, não raro, chegaram a inviabilizar pagamentos, inclusive da folha de servidores do Estado. Também foram sinalizadas severas dificuldades na produção de informação fidedignas, discrepância e baixa qualidade de dados produzidos, problemas esses evidenciados principalmente quando do processo de implantação da nova contabilidade pública, que exigiu maior integração entre os diversos sistemas corporativos de execução financeira e orçamentária utilizado pelo Estado, situação que expôs de forma mais premente a gravidade do cenário. Observou-se que as soluções paliativas que foram desenvolvidas nos momentos mais críticos nos últimos anos não foram suficientes para erradicar a possibilidade concreta
de colapso dos sistemas, num futuro próximo que pode expor a administração pública estadual ao risco de interrupção ou paralisação. Sobre o tema, tramita nesta Corte o processo 2022, final 0392, sob a relatoria do conselheiro Helder Valim, que trata do pregão eletrônico número 1/2022, do tipo menor preço por lote, realizado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação para a contratação de empresas especializadas em serviços de tecnologia de informação para fornecimento e implantação de solução tecnológica integrada, no valor global estimado em 49 milhões. No exame realizado pelos setores competentes, foram identificadas irregularidades relacionadas com os princípios da competitividade, economicidade, isonomia, publicidade e eficiência, não passíveis de serem sanadas, as quais ensejaram a manifestação do controle externo pela nulidade do edital do pregão eletrônico número 1/2022. Por meio do acordo 1094, o Tribunal Pleno dessa Corte julgou o mencionado pregão, manifestando-se por sua ilegalidade, com expedição de um conjunto de determinações e recomendações à sede e à Secretaria de Estado de Economia que visam contribuir para o aprimoramento do processo de contratações de tal natureza e envergadura. Apesar de o processo de aquisição da solução de mercado terem sido inviabilizado, é patente a necessidade de que o governo do Estado de Goiás adote medidas eficazes para a solução dos problemas diagnosticados, no curso do acompanhamento das presentes contas do governador e no processo 2022-0392. Imperativo se faz promover o aprimoramento dos processos de concepção dos sistemas informatizados e de suas contratações, a partir do esforço conjunto dos diversos órgãos do Estado, cuja atuação integrada é imprescindível para que as necessidades da gestão sejam atendidas por meio de processos sistematizados, integrados, confiáveis, transparentes e seguros. Desse modo, considerando que os sistemas de execução orçamentária e financeira são ferramentas imprescindíveis e utilizadas por toda a administração pública estadual, proponho a expedição de recomendação ao Poder Executivo que a partir de amplo debate, com participação dos poderes e órgãos autônomos, busque soluções para os problemas relacionados com a performance dos sistemas eletrônicos de gestão orçamentária, financeira, patrimonial e contábil no Estado, observando, para tanto, as determinações dessa Corte de Contas constante no acordo número 1094/2023, no âmbito do processo 2022, final 0392. Regime de recuperação fiscal. O regime de recuperação fiscal aprovado pela Lei Complementar 159/2017 foi criado para fornecer aos Estados os instrumentos necessários para o ajuste de suas contas, tendo sido concebido como uma política de auxílio temporário às unidades de federação que necessitaram de reequilíbrio fiscal. Para que tais ajustes sejam implementados por meio da RRF, requer-se ação planejada, coordenada e transparente de todos os poderes, órgãos, entidades e fundos da unidade de federação para corrigir os desvios que afetam o equilíbrio das contas públicas, permitindo que estados em situação de desequilíbrio fiscal gozem de benefícios como a flexibilização de regras fiscais, concessão de operações de crédito e a possibilidade de suspensão de pagamento de dívida, desde que a unidade adote normas constitucionais que objetivem a reestruturação do equilíbrio fiscal. Durante a vigência do RRF, o ente deve respeitar um conjunto de vedações que visam a restringir a expansão das despesas e a concessão de benefícios fiscais. Ficam vedados, por exemplo, a concessão de reajustes salariais, a realização de concursos públicos, a alteração de alíquotas que implique redução de arrecadação. Essas vedações, no entanto, não são rígidas, podendo ser flexibilizadas caso o Estado demonstre que a maleabilidade não impactará o atingimento do equilíbrio fiscal. O plano de recuperação fiscal, nesse sentido, é a peça elaborada pelo Estado antes da homologação do regime de recuperação fiscal. Esse documento deve demonstrar a capacidade das medidas nele propostas para reequilibrar as contas estaduais. É composto por leis ou atos normativos do Estado que desejar aderir ao regime por diagnóstico em que reconhece a situação de desequilíbrio financeiro por metas de compromisso e pelo detalhamento das medidas de ajuste com os impactos esperados e os prazos para a sua adoção. Ciente dos impactos da implantação do PRF nas contas anuais do governador relativos ao exercício 2022 e considerando o relevante papel que esta Corte deveria desempenhar no acompanhamento da execução do Plano de Recuperação Fiscal, na condição de relator das presentes contas, determinei à Secretaria de Controle Externo que adotasse as providências necessárias para a deflagração do processo de acompanhamento da execução, tendo como foco a accountability do chefe do Poder Executivo Estadual e na implantação do referido plano. Designada a equipe de fiscalização, os trabalhos foram realizados no decorrer do exercício 2022, sendo que em abril de 2023 foi apresentado o relatório conclusivo
no acompanhamento número 1/2023. Os volumes de recursos financeiros envolvidos indiretamente na fiscalização realizada soma um montante de R$ 21.086.771.380, referentes ao saldo devedor refinanciado após adesão ao regime de recuperação fiscal em 31/12/2021. No decorrer dos trabalhos, realizaram-se diligências junto à Secretaria de Estado de Economia, a partir das quais foram feitos os esclarecimentos necessários para que a equipe de controle externo pudessem concluir que não se identificaram irregularidades ou impropriedades passíveis de serem relatadas de forma estruturada na forma dos achados. No entanto, vislumbrou-se oportunidade de melhoria no desempenho dos órgãos e na transparência dos atos praticados pelos órgãos e autoridades responsáveis pela execução e monitoramento do plano de recuperação fiscal. O Ministério Público de Contas, em seu parecer ministerial, apontou algumas situações relacionadas com a medida relacionada com a alienação. Por tais motivos, foi proposto a expedição de recomendação ao Poder Executivo do Estado de Goiás para que seja divulgado em tempo real no sítio eletrônico do RRF o estágio de execução das alienações de imóveis projetados pelo Plano de Recuperação Fiscal. Ainda que, no que diz respeito ao regime de recuperação fiscal, o Ministério Público de Contas, sintonizado com as considerações da equipe de fiscalização, também sugeriu a expedição de recomendação, no sentido que sejam aperfeiçoadas as informações disponibilizadas no sítio eletrônico do RRF. No entender dessa relatoria, considerando que as recomendações propostas tendem a contribuir para a promoção da transparência e para o acesso à informação, me manifesto em favor de que a sugestão seja acatada. Desse modo, impõe-se o acolhimento das propostas de encaminhamento da unidade técnica e do Ministério Público de Contas no sentido de expedir as seguintes recomendações. 1. Ao Poder Executivo, por meio da Secretaria de Estado de Economia, que divulgue em tempo real no sítio eletrônico do RRF o estágio de execução das alienações de imóveis. Promova melhoria contínua no portal eletrônico do RRF por meio de divulgação em painéis específicos, informações atualizadas sobre indicadores relacionados à capacidade de pagamento, movimentação de saldo e ressalva dos poderes e órgãos, evolução de teto de gasto, evolução de execução do contrato de refinanciamento da dívida contemplada pelo RRF, processo de acompanhamento e desenvolvimento do SEI, divulgação na íntegra dos processos instaurados para fins de verificação de indícios de irregularidades, da publicidade dos atos relacionados aos desdobramentos do plano de recuperação fiscal. 2. Aos poderes autônomos que encaminhem previamente a assessoria de monitoramento fiscal e planejamento financeiro da Secretaria de Estado de Economia os projetos ou atos administrativos que tragam potencial impacto orçamentário e financeiro para fins de análise e mitigação dos riscos de descumprimento das vedações do artigo 8º da Lei Complementar número 159/2017. Determinações e recomendações do TCE nas contas do governador, exercício 2021. O parecer prévio resultante da análise das contas do governador, referente ao exercício 2021, expediu as seguintes determinações e recomendações ao governo do Estado, ao Tribunal de Justiça e aos demais órgãos autônomos. A. Determinação ao governo do Estado de Goiás. 1. Adotar providências para que, até o final de 2023, seja efetivada a conversão do IPASM em pessoa jurídica de direito privado ou promover medida com potencial equivalente para a resolução dos problemas relatados no item 4.1. 2. Incluir na apuração do índice de vinculação com a educação, a partir de 2022, apenas os empenhos de natureza repasse direto e antecipado da unidade administrativa que guarde pertinência com o disposto na Lei número 9.394/96, cujas evidências possam ser efetivamente apresentadas a esta Corte. 3. Publicar a partir de 2022, na periodicidade prevista na legislação, a análise comparativa entre os resultados das 3 últimas avaliações atoriais do Estado. B. Determinação para os poderes e órgãos autônomos. Evidenciar, a partir de 2022, em notas explicativas, os detalhamentos sobre a natureza, origem e destinação dos recursos registrados no subgrupo contas 2.189, outras obrigações a curto prazo. Determinação ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Concluir até o final de 2023, com a colaboração do Poder Executivo, a identificação das partes, objeto e montante das lides, de maneira a possibilitar a conciliação dos valores utilizados pelo Estado a título de depósitos judiciais nos termos da Instrução de Procedimento Contábil, IPC 15. Recomendação ao Governo do Estado de Goiás. Compatibilizar o sistema objetos de negócio, a contabilidade oficial,
no que se refere aos valores orçados e autorizados das reservas de contingência do regime próprio de previdência. Demonstrar nas contas anuais os resultados atinentes às metas governamentais convergentes à Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. Evidenciar no anexo 11 da Lei 4.320 a segregação dos créditos especiais e extraordinários nos termos da Portaria Interministerial STN-SOF número 163/2001. Ajustar no demonstrativo quadro de detalhamento de despesas por grupo e fonte a distribuição dos valores das reservas de contingência do regime próprio de previdência nas devidas classificações programáticas. Adotar as providências necessárias ao encerramento dos processos de liquidação de CACHEG, CASEGO, PRODAGO, METAGO, em conformidade com o Decreto 9.659/2020. Normatizar os gastos com publicidade e propaganda com o objetivo de definir parâmetros para a realização de campanhas institucionais e coibir a indevida promoção de mandatos ou de gestores nos termos do artigo 92 da Constituição Estadual. Orientar os responsáveis pela administração financeira e contábil dos órgãos do Estado para evitar falhas operacionais que levem à ocorrência de fontes de recursos com saldo negativo. Evitar esforços para que a contabilização de renúncia de receitas se dê conforme previsto no Manual de Contabilidade aplicado ao setor público. Adequar o registro de provisões previdenciárias ao modelo definido nos instrumentos legais e normativos pertinentes. 10. Promover capacitação técnica dos servidores que atuam na liquidação de pagamentos dos órgãos estaduais para a necessária inserção das justificativas acerca do evento e na observância da ordem cronológica no CIOFNET, Decreto Estadual número 9.651. Recomendações aos demais poderes e órgãos autônomos: regulamentar a ordem cronológica de pagamentos no âmbito de suas atuações ou adotar formalmente o Decreto Estadual número 9.561/2019. Recomendação ao Governo de Goiás e ao Tribunal de Justiça: integrar o sistema contábil de gestão de precatórios para equacionamento das questões tratadas no item 4.2. No monitoramento quanto ao cumprimento das determinações e recomendações expedidas, a Gerência de Fiscalização de Contas observou que das 4 determinações proferidas pela Corte de Contas, 3 foram cumpridas, uma não foi atendida, perfazendo um total de 80% do atendimento. Por outro lado, dentre as 12 recomendações emitidas pelo plenário do TCE, a unidade técnica considerou que 9 foram plenamente atendidas, uma parcialmente atendida e 2 não foram atendidas. Nas informações prestadas no relatório técnico, evidencia-se melhora significativa quanto ao percentual de atendimento das determinações e recomendações. Conclusão. Os pareceres prévios emitidos pelos tribunais decorrentes de competência constitucional por meio da qual são apresentados à sociedade resultados da atuação governamental. Por meio da minuta de parecer prévio que ora se apresenta referente às contas do governador do Estado de exercício 2022, esta Corte busca assegurar, a partir de uma análise técnica, a fidedignidade, a tempestividade, a compreensão e a relevância das informações prestadas, fornecendo aos cidadãos elementos que possam contribuir para a avaliação do desempenho orçamentário, financeiro, patrimonial e fiscal do governante. Amparado na análise técnica conduzida pela Gerência de Fiscalização de Contas, pode-se afirmar que o governo do Estado apresentou, por meio de prestação de contas anuais do governador, resultados plausíveis na gestão dos recursos estaduais relativamente ao exercício de 2022, evidenciados no relatório técnico, parte integrante desse documento. Assim, amparado na legitimidade presumida dos documentos e informações constantes dos presentes autos, constata-se que os atos praticados pelo governador do Estado observaram os princípios e normas gerais do direito financeiro e da contabilidade pública, motivo pela qual apresenta-se anexa minuto de parecer prévio conclusivo favorável à aprovação das contas do exercício de 2022 do governador Ronaldo Ramos Caiado, a ser deliberado por este Tribunal Pleno e enviado à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás para o devido julgamento. Nesses termos, observadas as possibilidades de aperfeiçoamento de ação estadual, expresso as seguintes recomendações ao Governo do Estado: promova as melhorias relacionadas à transparência no anexo 11A. Fiscalize e valide por meio da Goiás Prévia, com fundamento no artigo 2º, parágrafo 10º, Lei Complementar 66, de 27 de janeiro de 2009, se os pagamentos de passivos aos inativos e pensionistas reconhecidos administrativamente ou judicialmente possuem ou não natureza previdenciária, promovendo mecanismo na classificação da despesa capaz de segregar essa informação, se for o caso, em razão da execução de despesas com inativos e pensionistas fora do órgão previdenciário. Tome conhecimento de questões debatidas no relatório de auditoria operacional número 1/2023.
Promova, a partir de amplo debate, com participação dos demais poderes e órgãos autônomos, as soluções para os problemas relacionados à performance dos sistemas eletrônicos de gestão orçamentária. Divulgue em tempo real o sítio eletrônico do RRF, o estágio de execução das alienações de imóveis projetadas pelo Plano de Recuperação Fiscal. Promova a melhoria contínua no portal eletrônico do RRF por meio de divulgação de painéis específicos. Viabilize a contabilização das renúncias e a sistemática de automação dos cálculos para conferir fidelidade e transparência das informações relativas à renúncia e receitas dos Estados. Aos poderes de órgãos autônomos, adotem providências para equalizar a existência de fontes de recursos com saldo negativo. Realize os estudos e desenvolva ações necessárias para criar, atualizar ou aperfeiçoar a base de dados cadastrais. Regulamente a ordem cronológica de pagamento, encaminhe previamente à assessoria de monitoramento fiscal e planejamento financeiro da Secretaria de Estado de Economia os projetos ou atos administrativos que tragam potencial impacto orçamentário e financeiro para fins de análise e mitigação de riscos de descumprimento de vedações no artigo 8º da Lei Complementar 159. Ao Tribunal de Justiça, adota em tempo hábil as providências necessárias para que a integração entre o sistema contábil e de gestão de precatórios se concretize no prazo programado. É assim que voto, senhor presidente. Pergunto aos senhores componentes da mesa se alguém pretende discutir o relatório, tecer alguma manifestação. Senhor presidente, o Ministério Público de Contas quer registrar a manifestação. Sim, senhor. Tem a palavra o senhor Procurador-Geral de Contas. Registro meus cumprimentos ao senhor presidente, senhor relator, senhores conselheiros, conselheiros substitutos, servidores, demais presentes. Boa tarde a todos. Nesta tarde, este colegiado se reúne para apreciar as contas prestadas pelo governador do Estado de Goiás, referentes ao exercício de 2022, e emitir parecer prévio para subsidiar o julgamento dessas contas pelo Poder Legislativo. Mas sabemos que a emissão do parecer prévio não se resume ao dia de hoje. O parecer prévio está em construção desde o momento em que se iniciam as ações desse órgão de controle externo no exercício de 2022 e com mais intensidade desde o momento que as contas eram entradas nessa corte, sendo produto do trabalho de vários servidores dedicados que se empenharam em fornecer subsídios para a decisão dos senhores conselheiros, assim como para a manifestação desse Ministério Público de Contas. Nesse sentido, parabenizo a unidade técnica deste Tribunal de Contas pelo trabalho realizado na produção do relatório técnico, que de forma esclarecedora, por meio de seus serviços, fiscalizações, análises e instruções processuais, examinou os aspectos financeiros, patrimoniais e legais da gestão pública estadual. Além disso, acredito que seja a ocasião oportuna também para agradecer e elogiar a equipe do Ministério Público de Contas, que se empenhou e se dedicou para entregar a nossa contribuição neste processo de análise de contas anuais. Aproveito também para agradecer ao seu relator, conselheiro Kennedy Trindade, pelo apoio e cooperação empenhado nesse processo, por parte de Vossa Excelência e de vosso gabinete. E aqui importa registrar a evolução e a deferência por parte dessa Corte de Contas ao possibilitar a efetiva participação do Ministério Público de Contas nesse processo de exame de contas anuais. Isso, além de convergir para o previsto na recomendação número 1 de 2021 da TRICOM, que estabelece diretrizes de controle externo relacionadas à apreciação das contas do chefe do Poder Executivo, é a concretização, na prática, do que defendo em discurso. Ou seja, uma relação institucional baseada na cooperação e respeito recíprocos. Faço votos que essa relação se desenvolva e fortaleça, uma vez que o nosso intuito, como um dos atores do controle externo, é participar e contribuir com o aperfeiçoamento da gestão pública estadual. Feito esses registros iniciais, volto a atenção aos exames das contas, não pretendo me alongar depois desse voto de fôlego apresentado pelo senhor relator, mas apresentar as impressões gerais do Ministério Público de Contas e também reforçar alguns pontos que entendemos importantes. Tendo por base as informações disponibilizadas nos autos de análise realizada pela unidade técnica, pode-se observar que, em 2022, houve cumprimento da regra de ouro e o Estado de Goiás encerrou o exercício com superávit orçamentário e financeiro. No que tange às despesas de pessoal, todos os órgãos e poderes e órgãos autônomos observaram os seus respectivos limites, de modo que o limite global do Estado também foi cumprido.
Também houve o cumprimento das metas fiscais, dos limites de endividamento e das vinculações constitucionais. Além disso, foi apresentado que o Estado executou as ações do Plano de Recuperação Fiscal do Estado de Goiás, que tinham como prazo de conclusão o ano de 2022. Em geral, pode-se verificar que houve a adoção das medidas de ajuste fiscal, que possibilitaram melhoria em diversos aspectos que eram objeto de ressalvas por parte dessas Cortes de Contas, conforme salientado no parecer ministerial acostado aos autos. Por seu turno, é importante destacar que, no exercício, foi apurado um déficit previdenciário de 4,5 bilhões, reforçando a tendência de desequilíbrio expressivo entre as receitas e despesas previdenciárias no Estado de Goiás. De acordo com o relatório atuarial, o déficit previdenciário do Fundo Financeiro continuará crescendo até 2032, quando atingirá a ordem anual de 4,6 bilhões. E a necessidade de financiamento do Fundo Financeiro do Sistema de Proteção Social dos Militares continuará crescendo até 2049, quando atingirá a ordem anual de 2,97 bilhões, o que reforça a pertinência das recomendações feitas pela unidade técnica e acolhidas pelo relator. Ademais, a unidade técnica destacou alguns achados que, inclusive, foram objeto de propostas de recomendação, as quais foram acatadas pelo relator e incorporadas na proposta de parecer prévio. Nesse sentido, consoante detalhado ao longo do parecer ministerial, esse Ministério Público de Contas coaduna com as recomendações sugeridas pela unidade técnica e acatadas pelo relator na proposta de parecer prévio, assim como entende pertinentes as recomendações incorporadas à proposta de parecer prévio pelo próprio relator no que diz respeito ao saneamento e também aos sistemas informatizados de gestão orçamentária, financeira, patrimonial e contábil. No parecer ministerial, tratando de alguns aspectos que, na visão desse Ministério Público, também devem ser objeto de proposta de encaminhamento. Os pontos que esse Ministério Público de Contas entendeu necessário ser objeto de proposta de encaminhamento foram destacados e sintetizados na conclusão do parecer, acostado aos autos, parecer ministerial. Nesse ponto, o conselheiro relator demonstrou atenção dada ao parecer ministerial ao acolher e incorporar a proposta de parecer prévio à maioria das sugestões desse Ministério Público de Contas. Então, para não ser repetitivo nem me alongar, pretendo, neste momento, apenas reforçar, em relação àqueles pontos que não foram acolhidos, as razões e fundamentos pelos quais foram sugeridos por esse parque de contas. Em relação à renúncia de receita, não obstante os avanços que foram verificados, conforme salientado no voto do senhor relator, este Ministério Público de Contas reitera a proposta de recomendação constante parecer ministerial, no sentido de que o governo do Estado de Goiás adote, em sua totalidade, o modelo de demonstrativo de benefícios fiscais apresentado na Instrução de Procedimentos Contábeis, IPC número 16, da Secretaria do Tesouro Nacional. Modelo que, apesar de ser de aplicação facultativa aos entes federados, busca a parametrização das ações estatais na transparência da política pública de concessão de benefícios fiscais, visando permitir o acompanhamento anual dos valores da renúncia de receita ou aumento de despesas decorrendo dessa política. No que se refere à implantação do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle, SIAFIC, que guarda pertinência com aquela questão dos sistemas informatizados, exigindo um esforço do Estado para o seu desenvolvimento, este Ministério Público de Contas reforça e reitera a sugestão de recomendação para que seja dada ampla publicidade ao plano de ação, respectivo plano de ação, com cronograma atualizado. Este plano de ação consiste no detalhamento de conjunto de ações propostas pelo Poder Executivo para a implantação desse sistema, que atenda aos requisitos do Decreto Federal 10.540 de 2020. Sendo o conjunto de ações que ainda serão implementadas, mas que deveriam ter sido implementadas já a partir de 1º de janeiro de 2023, nos termos do referido decreto, é imprescindível a ampla divulgação desse plano de ação atualizado para que o Tribunal de Contas cumpra seu papel de fiscalização dos atos e fatos relacionados com a administração contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado de Goiás. O que é corroborado pelas informações trazidas na análise realizada pelo relator, nas quais revelam um quadro preocupante em relação aos sistemas de gestão orçamentária, financeira, patrimonial e contábil do Estado.
tendo, de um lado, a necessidade de implementação de soluções de tecnologia da informação eficazes, que cumpram os requisitos do Decreto Federal 10.540 de 2020, e, de outro, a frustração do processo de contratação que visava o atendimento dessa demanda por irregularidades detectadas por essa Corte de Contas. Finalmente, considerando que parte das supostas inconsistências verificadas ainda demanda atuação fiscalizatória e tendo em vista que áreas relevantes carecem de um acompanhamento mais próximo pelo órgão de controle externo, este Ministério Público de Contas reforça e reitera as sugestões dirigidas a este Tribunal de Contas do Estado de Goiás para que avalie a conveniência e a oportunidade de adotar as providências elencadas na conclusão do parecer ministerial, alíneas A a K. Parecer esse é constado no evento 283 dos autos. Não vou aqui reproduzi-las, estão no parecer. Com esses acréscimos, este Ministério Público de Contas, no uso das suas competências, manifesta-se pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais do governo estaduais, referentes ao exercício de 2022, na linha do voto do senhor relator, e pela expedição de recomendações e determinações sugeridas no parecer ministerial. Senhor presidente, senhor relator, senhores conselheiros, essa é a manifestação deste Ministério Público de Contas. Obrigado. Agradecendo a manifestação do senhor Procurador-Geral de Contas, pergunto se algum conselheiro deseja. Senhor presidente. A palavra, conselheiro TJ. Sem muitas delongas, mas aproveito a oportunidade para cumprimentar o ilustre relator, bem como a sua assessoria, a pessoa da doutora Adriana de Moraes, a área técnica dessa corte, capitaneada pelo doutor Sérgio Túlio, e quero fazer um cumprimento especial, senhor presidente, à ex-secretária de Economia desse Estado, doutora Cristiane, que fez um trabalho profícuo na recuperação do Estado de Goiás. Ela evitou esforços no sentido de dotar o Estado de mecanismos que pudesse traduzir numa melhor qualidade de vida para o povo do Estado de Goiás. É importante fazer essa ressalva, porque hoje, ela não sendo secretária, mas deixou a sua marca, o seu legado de competência, de seriedade da administração pública. Meu voto é pela aprovação do relator, do parecer do ilustre conselheiro, doutor Kennedy. Sim, senhor. Em fase de votação, então, colhido já o voto do conselheiro TJ, colho o voto do conselheiro Edson Ferrari. Acompanho o voto. Conselheira Carla Santilo. Voto com o relator. Conselheiro Selmar Reck. Senhor presidente, senhores conselheiros, eu adianto já de pronto que também vou acompanhar o relator, conselheiro Kennedy Trindade, cumprimentando pela qualidade do parecer prévio oferecido para a deliberação desse plenário, também estender os meus cumprimentos ao Ministério Público de Contas e à unidade técnica pela qualidade dos respectivos relatórios. Não obstante acompanhar, eu vou fazer alguns registros que avalio importante, particularmente em função de ter relatado as contas de 2021, e o primeiro ponto que eu gostaria de destacar refere-se à gestão fiscal, que teve o desfecho relativo à determinação imposta por esta Corte ao governo estadual nas contas de exercício de 2021, a respeito dos efeitos na manutenção do IPASGO como autarquia. Então, como todos sabemos, com a edição da Lei 21.880 de 2023, o Poder Executivo instituiu o Serviço Social Autônomo, cessando um problema histórico de múltiplas repercussões nas contas públicas do Estado de Goiás. Por outro lado, fazendo também coro ao Ministério Público, nos preocupa pelos valores envolvidos os déficits previdenciários, né, que se estenderão até 2032 no pessoal civil e até 2049 nos militares, o que requer um constante acompanhamento e atenção por parte deste colegiado. Em relação aos precatórios, compreendo acertada, oportuna a proposta de se reiterar a recomendação para que seja ultimada a integração entre a contabilidade
e a gestão dos precatórios entre o Tribunal de Justiça e a Secretaria de Economia. E também nessa linha fazer uma menção da importante edição da Lei Estadual 21.821, que segregou os depósitos judiciais entre aqueles em que o Estado é parte, daqueles provenientes de processos exclusivamente de terceiros, e sobretudo por ter proibido acesso do Estado a novos depósitos judiciais. Esse, na minha avaliação, merece registro. Registro também a minha inteira associação, a preocupação do relator quanto aos riscos do atual sistema integrado de planejamento e gestão orçamentária, financeira e contábil do Estado. O relator nos aponta aqui dificuldades que os sistemas vêm apresentando, dificuldades preocupantes, vez que temos problemas de obsolescência tecnológica, temos sobrecarga no processamento, lentidão das operações, paralisações, severas dificuldades na produção de informações fidedignas, discrepância, baixa qualidade dos dados produzidos. Como disse o relator, as soluções paliativas não foram suficientes para erradicar a possibilidade concreta de colapso desses sistemas. Portanto, eu rendo as minhas homenagens por despertar tão relevante tema e recomendar ao governo do Estado que adote medidas eficazes para a solução dos problemas diagnosticados. Faço um registro também com relação à questão do regime de recuperação fiscal. Como todos sabemos, isso permite ao Estado de Goiás, no ano de 2022, pagar somente 11,11% daquilo que, em tese, seria devido, em 2023, 22,22%. Isso acabou gerando uma disponibilidade de caixa aí da ordem de 10 bilhões no final de 2022, e isso permite, além de uma tranquilidade, evidentemente, do gestor público frente à gestão das finanças, mas possibilita uma série de benefícios em sua relação do Estado com o setor financeiro e, sobretudo, com os fornecedores do Estado. Por fim, também, dada a importância, o relator traz muito bem a questão da conjuntura do sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário, especialmente com o advento do novo marco legal do saneamento, que estabeleceu metas a serem cumpridas até o ano de 2033. Nesse sentido, tramita nessa Corte, sob minha relatoria, como dito pelo relator, um processo de auditoria operacional da Saneago. Apenas registro que, apesar de o presente parecer sugerir dar conhecimento das determinações contidas na auditoria operacional, este colegiado ainda deve deliberar a respeito da auditoria operacional, porque eu sou relator, e a sua deliberação plenária por si só surtirá os seus efeitos também. Então, dito isso, parabenizando novamente o relator e esta Corte, eu voto pela aprovação das contas relativas ao exercício de 2022, acompanhando o relator. Assim como voto, senhor presidente. Sim, senhor. Colho o voto do conselheiro Helder Valim. Acompanho o voto, presidente. Colhidos os votos, declaro aprovado, portanto, o parecer prévio pela aprovação das contas do senhor governador do Estado de Goiás, Ronaldo Ramos Caiado, relativas ao exercício de 2022, com a expedição das recomendações que constam do respectivo documento. Aprovado. Senhores, eu quero apenas fazer uso da palavra também para enaltecer o trabalho do relator, conselheiro Kennedy Trindade, um voto realmente substancioso, muito bem elaborado. Então, meu reconhecimento a Vossa Excelência, à equipe do seu gabinete, que o auxiliou também. Eu quero também prestar aqui o meu reconhecimento à Secretaria de Controle Externo, na pessoa do Sérvio Túlio Teixeira e Silva, também o gerente de fiscalização de contas e sua equipe, o Pedro Henrique Bastos, e a todos os servidores do Serviço de Fiscalização de Contas de Governo. Nós sabemos que a análise do balanço geral do Estado, de toda a documentação encaminhada, é uma tarefa árdua, que demanda não só uma expertise, que nós sabemos que a nossa equipe técnica detém, mas que também exige dedicação, denodo, esforço. Portanto, registro aqui o meu reconhecimento. Reconhecimento também ao Ministério Público de Contas, cuja equipe também se debruçou sobre as presentes contas. Encerrada, portanto, a pauta desta sessão extraordinária, declaro encerrados os trabalhos.